Olha, como que estão os preparativos para o imposto de renda, viu? Gente, não vai deixar para a última hora, viu? Porque eu tenho certeza que brasileiro, né, é sempre assim. Vai deixando, vai deixando. O prazo começa hoje, tá bom? E quem vai falar com a gente sobre... Vai até dia 31 de maio, né? Quem vai falar com a gente sobre este assunto é o Marlon Marçal, primeiro vice-presidente do Sescap. É o segundo? Segundo vice-presidente da Sescap Londrina, tá bom? Marlon, boa tarde. Seja bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigado. Hoje começa, então, a correria louca dos contadores e a necessidade da gente se agilizar também, né? Exatamente. Então, começou oficialmente agora a entrega, né? O prazo para entrega da declaração de imposto de renda. A gente já, como bem colocado, né? Já pede para o pessoal, olha, vai reunindo a documentação, já começa a enviar para a gente. Ou, de preferência, já manda tudo de uma vez, que facilita ainda mais a vida, né? Para a gente ter tempo ali, acho que mais do que fazer a entrega, é sim fazer uma análise do qual modelo de tributação é o mais vantajoso para o contribuinte, né? Você comentou dos documentos, né? Eu sei que é todo ano que a gente tem que fazer, mas sempre vem as dúvidas. Quais são esses documentos? Basicamente, a gente assim, né, reforça todos os informes de rendimentos. Então, aquela pessoa que trabalha, geralmente a empresa vai fornecer lá um informe de rendimentos. Os sócios também das empresas recebem esse informe de rendimentos. Os informes de rendimentos dos bancos também a respeito de aplicações financeiras, por exemplo, poupanças, né? Bem como os informes de rendimentos das cooperativas de crédito, que também tem todos os tipos de rendimentos, né, que precisam ser declarados. Demais rendimentos, aquelas pessoas que são aposentadas, então também, né, tem que pegar o informe lá do INSS para estar fazendo a informação para a Receita Federal, né? Uhum. E aí também aquelas despesas, especialmente as dedutíveis, né? Então as despesas médicas, é o informe do plano de saúde, são despesas médicas que eventualmente o contribuinte pagou, né, particularmente, nota fiscal de clínicas, recibos pagos a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, né, todo esse rol de profissionais que tem despesas que são dedutíveis, né? E também toda a parte de patrimonial, vamos dizer assim, né? Então, se comprou, se vendeu algum tipo de imóvel, veículos, enfim, todas essas operações que envolvem o patrimônio do contribuinte também precisa ser informado. Tudo que é relacionado a dinheiro, foi ou veio, gente, você precisa declarar. Omar, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, pedimos também para o pessoal de casa mandar as perguntas aqui agora, né? E já chegou várias, porque eu falo, por mais que todo ano a gente precisa fazer esse tipo de serviço, sempre tem dúvida, sempre tem gente que está meio perdida. Então, vamos responder aqui o pessoal. A Bruna, começando por ela, aqui, ó, esse ano vai ser o primeiro que preciso declarar imposto de renda e estou completamente perdida. Consigo fazer sozinha? Ai, 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 hein? Vamos lá. Eu não me arrisco, Bruna. Eu não me arrisco. Essa é uma pergunta de difícil resposta, porque a gente não sabe o cenário especificamente dela, né? Mas, assim, cada dia mais a Receita Federal, ela vem dando condições para que o contribuinte faça sua declaração de uma forma segura, né? No sentido de não fazer informações erradas. Mas, claro que isso depende do nível que está esse contribuinte com relação ao tamanho de movimentação de patrimônio, né? Uma alternativa para a Bruna, que está começando agora, é ela optar pela declaração pré-preenchida, né? A declaração pré-preenchida já vai trazer ali os informes de rendimento de uma forma automática, né? Vai trazer as despesas médicas também de uma forma automática. O que ela vai precisar, com toda certeza, é verificar se todas as informações estão ali e se precisa de alguma edição ou manutenção de alguma informação daquela. Se estiver tudo certo, então vamos dizer assim, né, a captura das informações e aonde alimentar dentro do sistema já vai trazer isso para ela de forma automática. A Receita Federal, inclusive, né, disponibiliza agora o aplicativo. Então, ela pode fazer a declaração... É novidade esse aplicativo? Não, o aplicativo ele já está operando, salvo engano, desde 2019. Porém, cada ano que passa, ele vem tendo melhorias. Né? Então, no sentido do quê? De trazer mais informações e de possibilitar a gente informar mais informações dentro do aplicativo. Então, assim, acho que ela consegue, né, se ela tiver uma noção assim, um pouco básica, e também estou pegando ali as informações do próprio site da Receita Federal, tentar se organizar. Se ficar um pouco complexo, aí, claro, a gente vai recomendar para ela pedir uma ajuda nossa aí especializada. Toma cuidado, Bruno. De repente, é muita informação, gente. É muita coisa. Você fica doidinha, viu? Espero que tenha respondido sua pergunta. Bruno, tem mais uma pergunta chegando. Vamos colocar aqui.
Quem está com a gente é a Lauana. Tem um MEI, preciso declarar? Perfeito. Olha, o fato dela ter um MEI não a torna obrigatória a declaração de imposto de renda. Isso não é uma condição, né? Então, assim, se ela se enquadra naquelas outras condições, teve rendimentos tributáveis acima de 28.559, rendimentos isentos acima de 40 mil ou patrimônio acima de 300 mil, então ela está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. O simples fato de ter um MEI não é uma condição de obrigação de fazer a declaração de imposto de renda. Entretanto, a nossa recomendação como profissional da área é sempre fazer a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque eventualmente ela vai precisar desse documento para fazer alguma outra operação. Futuramente. Fazer um empréstimo, eventualmente. Na hora de fazer uma aquisição, por exemplo, né, teve uma cota de consórcio contemplada, ela vai ter que comprovar uma renda. Então, a declaração de imposto de renda é o documento oficial, vamos chamar assim, de comprovação de renda. Não é obrigatório, mas se ela quiser ter uma organização melhor do próprio negócio, né? Para ter outro tipo de investimento, seria mais orientado. Sim, certamente no decorrer da trajetória dela como empreendedora, ela vai acabar precisando uma hora da declaração de imposto de renda. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Quem está com a gente é o Jefferson. Quem investiu em bitcoins também tem que declarar esse investimento? Boa pergunta, hein, Jefferson? E aí? Vamos lá. Não só o Bitcoin. Qualquer criptoativo ou qualquer criptomoeda, se você tem esse ativo, você deve informar na sua declaração de imposto de renda. O fato exclusivamente dele ter o Bitcoin não é uma condição de obrigação de fazer a declaração, tá? Entretanto, se ele fizer a sua declaração de imposto de renda, ele deve sim declarar Bitcoins e demais criptomoedas que ele tiver. Todos os investimentos é necessário serem declarados. Isso, exato. Então, assim, desde os criptoativos até os imóveis, seja urbanos, rurais, né? Qualquer tipo de Então, bora declarar, Jefferson. Vai lá. Vamos para a próxima aqui. Bruno, vi que tem como destinar parte do imposto de renda a entidades do município, né? Como fazer isso? Legal essa pergunta. Legal. Bom, agora, no momento da declaração de imposto de renda, a gente vai conseguir fazer a destinação de até 6% do valor do imposto devido. Tá? 6%. 6%. Então, exemplo, se você vai ter um imposto de renda para pagar de 10 mil reais, 6% desse montante de 10 mil reais, ou seja, 600 reais, você pode fazer a destinação, tá? No momento agora da declaração de imposto de renda, o que a gente pode optar? Pelos fundos, ou seja, o estatuto, né, geralmente da criança e adolescente, e de assistência e amparo ao idoso. Então, ele pode fazer isso diretamente no programa da declaração de imposto de renda, vai gerar uma guia já, que a gente chama de DARF, tanto do percentual dos 6%, né, da destinação, quanto daí os restantes do imposto que ele iria pagar para a Receita Federal do saldo, né? Importante, a destinação a gente só consegue fazer para aquelas pessoas que declaram imposto de renda do modelo completo. Ou seja, aquelas pessoas que utilizam as deduções legal na base de cálculo do imposto. Para a declaração simplificada, a gente não consegue fazer a destinação de parte desse imposto para as entidades. Tem essa diferença, então, precisa ficar atento. Então, pergunta bem legal aqui chegando. Tem várias, na verdade, mas devido ao tempo aqui a gente só vai conseguir colocar mais essa. Vai. Responder, então, a dúvida da Andréia. As parcelas do seguro-desemprego tem que incluir no imposto de renda? Boa essa pergunta, hein? Boa pergunta. Bom, assim, o que é importante? Todo e qualquer tipo de rendimento tem que ser declarado, tá? O que vai definir é qual é o tipo desse rendimento. Esse é o rendimento isento? Esse é um rendimento tributado? Ou esse é um rendimento de tributação exclusiva e definitiva, tá? Então, nesse caso, sim, ela vai informar porque é um rendimento. Ah, Marlon, mas vai ter tributação sobre isso? Não, não vai ter tributação. Mas só a informação ela precisa passar. Isso, exatamente. Por quê? Porque todos esses rendimentos vai fazer a composição das origens de recursos que ela teve. Ou seja, essas origens vão justificar o patrimônio dela, que a gente chama de aplicações. Então, por isso, a gente também tem que sempre lembrar assim, eu vou informar só aquilo que eu preciso, que eventualmente vai ter carga tributária? Não. Todos os rendimentos você deve informar, porque a soma desses rendimentos é que vai comprovar a origem do seu recurso que você está aplicando para construir o seu patrimônio. É aquilo, né? Tá em dia com
Leão, né? Que Exato. É necessário mostrar aí de onde vem, de onde sai, gente. É uma loucura. São muitas dúvidas relacionadas a esse assunto. Kelly Lopes vai trazer novamente aqui o Marlon para a gente tirar, né, ao longo desse... Até dia 31 de maio esse 31 de ano. maio, Isso. tá? A gente vai trazer ele aqui de novo, mas caso a gente não respondeu a sua pergunta, ó, tem o Instagram aqui da Sescap Londrina para você acompanhar e enviar a sua pergunta para lá, ó, Sescap LDR, tá? Onde você pode saber, entender um pouco mais sobre impostos de renda e outras informações relacionadas a esse assunto. Marlon, obrigada pela sua presença. Uma ótima tarde para você, tá? Obrigado, a gente agradece.